Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da UABRS. Para nós, uma alegria da Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação organizar esse evento, um evento em que, como todos os que nós desenvolvemos dentro da comissão, um evento que prima o utilitarismo ao advogado, ajudar os advogados e advogadas no seu dia a dia. Isso é uma missão aí que o nosso presidente Breyer nos coloca sempre como meta primeira, a de auxiliar a advocacia, principalmente nesses 2 anos difíceis aí, estamos indo para o segundo ano, dificuldades mundiais, né? Então quero dizer a todos que sejam muito bem-vindos, agradecer de coração a Natasha Oliveira, que é do TRT4, o Albornoz, em breve vai fazer todas as apresentações, mas não poderia deixar de agradecer, porque fui até a Natasha lá pedir para que nos auxiliasse aí com conhecimentos no que diz respeito ao PJE Mídias, e não tem ninguém melhor no Rio Grande do Sul para nos ajudar nesse tema, e me respondeu de pronto que poderíamos marcar imediatamente esse treinamento, até porque é uma parceira antiga da comissão, e em teu nome, Natasha, parabenizo a postura de todo o TRT4, que é parceiro da advocacia, que atende às nossas demandas. Então, eu quero te agradecer por essa parceria de longos anos e por mais uma vez estar aqui nos auxiliando com a tua fala e ajuda de sempre, né? Quero agradecer também aos colegas que instaram esse treinamento. Então, muitos colegas pediram auxílio quanto ao PJE Mídias, e eu quero nominar o Dr. Gustavo Jurren, o Dr. Fabrício Fay, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho, e tantos outros que nos demandaram, e o mais rápido possível nós conseguimos organizar esse evento. Presidente Breyer, agradecer o teu trabalho e o espaço que tu dá e o carinho com que tu trata toda a advocacia, e tenha certeza de que toda atividade desempenhada dentro da Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação, ele é balizado pela linha mestra que tu nos passa, né, que tu coloca para nós, que é no sentido de auxiliar os colegas, de maximizar, como eu sempre digo, o impacto positivo e reduzir o eventual impacto negativo que possa trazer a etapa de transição do processo eletrônico, tá? Então, agradeço a todos, tenham uma excelente manhã, nós viemos aqui para ouvir a Natasha, então agradeço a todos aí pela presença e passo de pronto a palavra ao nosso presidente Ricardo Breyer. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube. Eu quero agradecer muito a Natasha Oliveira, nossa diretora de TI do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, pela disponibilidade de estar aqui hoje para ajudar a advocacia a entender um pouquinho mais e tirar suas dúvidas a respeito de como utilizar o PJE Mídias, né? E, acima de tudo, agradecer toda a parceria que tem tido com o nosso Tribunal Regional do Trabalho. Não tem sido dias fáceis, complexos, né? As imposições que vêm do CNJ para a questão da justiça 100% digital, pela questão do balcão virtual que está sendo implantado, uma nova forma de ter a justiça, as plataformas do processo eletrônico. Temos dificuldades também nas outras esferas de justiça, mas entendemos que o diálogo é a forma mais sensata e correta possível para que a gente possa, através da informação, minimizar as dificuldades. Então, Natasha, muito obrigado, mais uma vez, em nome da advocacia trabalhista, né? Porque esse é um evento voltado à advocacia trabalhista, a tua dedicação junto com toda a equipe do Tribunal Regional do Trabalho, que tem sido grande parceira da OAB, através do Felipe Malva, presidente da nossa comissão de Direito da Tecnologia e Inovação, e todos os membros desta comissão trabalhando para capacitar a advocacia. Nunca me esqueço, e vejo aqui Carlos Albornoz, que criou essa comissão lá atrás, em 2007, e teve uma função social solidária imensa. Quando foi instituído o PJE, foi o primeiro processo eletrônico, né, Albornoz, que a advocacia enfrentou.
E nós tínhamos dois grandes nomes, Albornoz e Miguel Ramos. Albornoz de Livramento, Miguel Ramos de Rio Grande. E nós não tínhamos a ferramenta da tecnologia tão avançada como temos hoje, né, que utilizamos para poder se comunicar com todos, né? E eles viajaram esse Rio Grande todo para ensinar, para debater o PJE, né, Felipe? Felipe estava na carona, ia no banco de trás do carro. Então, ia aprendendo bastante coisas importantes e nós capacitamos quase 40 mil advogados. Então, não é pouca coisa esse trabalho e esse reconhecimento que temos o Albornoz aqui. Eu faço de público sempre que eu vejo, de toda a dedicação que ele teve com essa comissão e também com o auxílio de ajudar toda a advocacia a trabalhar, né, no processo eletrônico. Nós enfrentamos dificuldades, principalmente com as terceiras gerações, né, que tinham problemas muito grandes de aprender, e nós conseguimos vencer. Então, o Felipe deu sequência e trabalho por nós. Eu quero nosso conselheiro seccional, presidente dessa comissão eterna. Muito obrigado por toda a tua dedicação. E nós estamos só aqui hoje porque tu plantou essa semente e trouxe para nós aqui toda a forma de levar essa maneira de ensinar e ajudar a advocacia a trabalhar cada vez mais. Bom, eu não poderia deixar de estar aqui e falar a toda a advocacia que está nos ouvindo, em todo o estado do Rio Grande do Sul, do reconhecimento que a OAB tem desses dois nomes, Carlos Albornoz, Miguel Ramos, e hoje, na sequência, Felipe Mauro. Muito obrigado, Natasha. Eu vou deixar todos, porque me dirijo agora a Novo Hamburgo, né? Infelizmente, numa missão institucional que não me agrada, mas eu tenho que levar todo o apoio da advocacia gaúcha ao falecimento do Dr. Snell, 70 anos de exercício de advocacia, 70 anos. 94 anos, sexta parece-me que estava no escritório trabalhando, e essa noite de domingo ele teve um infarto e acabou falecendo, deixando um legado de ética, de trabalho, da advocacia, de um homem comprometido com aquilo que Rui Barbosa dizia, com a voz da cidadania. Então, vou levar lá aos familiares um abraço de todos nós, né, por esse legado que o Dr. Snell deixou para a advocacia, o nosso decano. Então, Albornoz, passo a palavra a ti. Conduza esse trabalho maravilhoso e que possamos aí ajudar a advocacia mais essa empreitada, esse desafio desse procedimento dentro do PJE, que é o PJE Mídias. Muito obrigado a todos e bom evento para todos nós. Bom dia a todos. Dando continuidade aos trabalhos, eu quero, desde logo, agradecer as palavras do presidente e dizer que nada teria feito a comissão de TI na atual gestão, nem nas que lhe antecederam, se não fosse o apoio dos presidentes que se sucederam, Cláudio Lamarck, Marcelo Bertolucci e Ricardo Breyer. Então, o que nós estamos fazendo é simplesmente responder um apoio que recebemos. E gostaria de passar a palavra para a Natasha, dizer que que é uma satisfação estar aqui participando de um evento que eu acho que tem a cara da Comissão de Tecnologia da Informação. Desde que foi formada, então, como um grupo de trabalho, na primeira reunião ficou decidido que nós teríamos que ser um elo de ligação entre os advogados e os tribunais. E nos dispusemos a essa missão, a levar demandas, angústias, aflições, problemas. Acho que até algumas vezes, quando nos viam, tremiam, porque já sabiam que vinha problema. Mas é que todos os problemas da advocacia nós entendíamos que tínhamos a obrigação de levar. E muita coisa se solucionou. Hoje nós vamos tratar do PJE Mídias, que é uma reivindicação antiga da advocacia de poder colocar dentro dos processos os seus vídeos, seus áudios. Então, mas isso se obteve com o TFT. Mas agora, após esse momento em que se obteve a introdução do PJE Mídias, começaram também a haver dúvidas, pessoas que não conseguiam se localizar bem dentro do problema, e daí se lembrou de falar com a Natasha, que nos acompanha
desde que começamos a tratar de processo eletrônico com TRT. Acho que deve fazer uns 10 anos, era o então desembargador, hoje advogado, Ricardo Guelin, depois veio o desembargador Caçuca, oriundo do 5º Constitucional, desembargador Silvestrin, estamos de novo com o desembargador Caçuca e sempre fomos muito bem atendidos. E o nosso canal natural tem sido a Natasha, sem poder deixar de fazer uma referência ao Pablo, que é outro grande e dedicado colaborador para resolver os problemas da OAB. Então, eu diria que a Natasha, por quem vou passar agora, que é diretora da TI do TRT, mais do que uma serventuária do TRT, é uma amiga da advocacia. E é com grande satisfação que eu passo a palavra à Natasha. Natasha, antes de tu falar, eu só queria te dizer que Natasha é amiga da advocacia porque teve um pai brilhante, que foi Antônio Lourenço Pires, que foi um grande advogado, que sempre esteve junto dentro das lides da ordem, né? Sempre trabalhando fortemente à frente da advocacia, e hoje, né, com muita honra, a gente recebe, homenageando teu pai também, a tua presença aqui, Natasha, que tem esse vínculo com a OAB que vem de casa, diga-se de passagem, tá? Obrigada, doutor esse Ricardo. Abraço. Obrigada, doutor Ricardo, doutor Albornoz, pelas palavras generosas aí. Na verdade, quando venho, né, aceito os convites da OAB com grande satisfação, porque é muito importante para o TRT também esse contato, né? Nosso maior cliente em TI é a advocacia, né? Nós temos pouco menos de 300 magistrados, temos em torno aí de 4.000, 3.500 servidores, mas nós temos 40.000 advogados usuários. Então, se esse público não está bem, nós temos problemas bem maiores do que com relação aos nossos usuários internos. Então, é muito importante para nós esse espaço, agradeço e saúdo a todos, em nome do doutor Albornoz também, né? Estamos juntos nessa caminhada desde 2010, doutor Albornoz, quando eu lhe conheci, quando estávamos aí tentando fazer um sistema próprio de processo eletrônico. Acompanhei essa etapa, né, de 2010 até agora. Implantamos 2 sistemas, doutor Ricardo, porque fizemos uma tentativa de um sistema local, que acabou funcionando apenas em Guaíba, encantado, e depois migramos, então, para o PJE, sempre com o apoio da ordem. Sem isso não teria sido possível que dessemos esse passo. Aí hoje nós temos praticamente 100% dos processos tramitando em meio eletrônico, o que foi muito importante na pandemia, né? Isso permitiu a continuidade da prestação judicional aí na Justiça do Trabalho. Então, agradeço, em nome do tribunal, esse espaço. Eu vou, doutor Albornoz, acho que compartilhar a minha tela para que a gente tenha uma sequência lógica aí. Peço licença. Compartilhar. Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Só para a gente falar um pouquinho, então, minha missão hoje aqui é compartilhar um pouco com vocês a questão do PJE Mídias, né? O PJE Mídias é uma ferramenta não tão nova. Para terem a informação, o PJE Mídias é uma ferramenta que começou a ser desenvolvida no CNJ, já tem pelo menos uns 5 anos, mas ela não era uma ferramenta utilizada especialmente pela Justiça do Trabalho, porque no nosso caso, e ainda mais especificamente no TRT da 4ª Região, não havia, em larga escala, gravação de audiências, né? Ele é um sistema, um portal, digamos assim, que armazena e disponibiliza o acesso a arquivos de áudio e vídeo. Como no TRT da 4ª Região nós não tínhamos essa prática, não era algo que estivesse no nosso radar aí até a triste pandemia que nos assola. Já estamos indo para o 2º ano, como falou o doutor Felipe, né? E com a pandemia, alguns novos desafios se colocaram e a TI não podia deixar de responder a isso, buscando alternativas de como atender essas novas demandas. Com o advento da pandemia e o trabalho remoto compulsório, nós começamos a fazer audiências telepresenciais. E logo em seguida, uma resolução, eu até trouxe ela aqui, um ato da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que determinou, então, que essas audiências telepresenciais, quando houvesse oitiva de testemunhas, deveriam estar gravadas e disponibilizadas ou no PJE Mídias ou em algum outro repositório compatível com esse sistema. Pois bem,
Nós não tínhamos um repositório, né, e tínhamos uma orientação de usar o PJE Mídias, e é aí que ele entra na nossa vida, do TRT4 e da Advocacia Gaúcha. Então, já que tínhamos que fazer isso, não tínhamos um repositório próprio, avaliamos na oportunidade de utilizar o Google, né, nós temos essas contas no TRT com drives que poderiam ser usados para receber essas mídias, vários tribunais utilizaram isso, mas avaliando, entendemos que traríamos um trabalho extra para as unidades judiciárias, de controlar esses acessos, fazer esses cadastros eventualmente, né? E também temos que pensar no lado do tribunal, com uma redução significativa do corpo de servidores, como os senhores também acompanham, né? Nos últimos anos tivemos uma redução de mais ou menos 500 pessoas. Então, evitando trazer um trabalho novo de controle e trazendo aos advogados uma ferramenta que já tinha alguma integração com outros sistemas, como a gente vai ver, que atendem à advocacia. Então, daí surgiu o PJE Mídias no âmbito do TRT da 4ª Região. Inicialmente, ele foi usado para se armazenar, então, essas audiências. Mas logo em seguida da pandemia, aí eu vou dizer que isso foi lá por junho, ali nós entramos em trabalho remoto compulsório em março, lá por meados de junho nós começamos a receber demandas de advogados que precisavam entregar nas unidades judiciárias provas que eram mídias digitais com arquivos de áudio e vídeo. As unidades estavam fechadas na sua maioria, né? E começou a haver essa dificuldade em receber esse material e disponibilizar as partes para que o processo seguisse. E aí vimos uma oportunidade, então, de adaptar o PJE Mídias em um outro programa que é parte, então, desse sistema, para alcançar a advocacia, e depois também já alcançamos aos peritos, a possibilidade de usar essa ferramenta e colocar lá os seus áudios e vídeos nos processos, permitindo, então, a continuidade da prestação jurisdicional. O PJE Mídias, ele tem dois grandes componentes, né? Ele tem um PJE Mídias, que é o portal de acesso, é onde os senhores acessam, então, os vídeos de audiências e provas e perícias que foram colocadas lá. E nós temos uma parte que nós chamamos, de cliente, que é um programinha, que fica instalado na máquina lá do tribunal, dos juízes e secretários, e também dos advogados, que é através do qual se envia as mídias para o portal do PJE Mídias. Então, a gente tem que fazer essa distinção. Como é que funciona o PJE Mídias, então? Ele tem essa parte que fica no data center do CNJ. Então, quando os senhores fazem cadastro e se autenticam no PJE Mídias para visualizar os vídeos, os senhores estão acessando um sistema que fica no CNJ. Existe essa parte que eu falei, instalado nos computadores dos usuários que tem autorização de sincronizar vídeos. Não são todas as pessoas que têm essa permissão, né? Tem alguns servidores do tribunal e todos os magistrados, os advogados cadastrados, como nós vamos ver, e os peritos. Então, é um acesso restrito, uma permissão restrita de sincronização de vídeos. E a parte que faz efetivamente a sincronização e o armazenamento desses arquivos fica no TRT. Então, vejam que não é uma estrutura muito simples, né? Se nós tivéssemos outras opções em tempo razoável, a gente até acho que teria escolhido outras, mas é o que tínhamos para o momento, né? Então, são 3 partes aí para que isso funcione. A primeira parte, então, eu vou falar um pouquinho da parte de visualização de audiências e provas, né? Por que eu trago primeiro esse ponto? Os advogados vão começar a passar agora, o que também estamos passando no tribunal, de mais uma mudança. Com o advento dessa gravação e a possibilidade de disponibilização desses vídeos, muitos juízes já não estão reduzindo a termo os depoimentos das testemunhas durante as audiências. Existe um grupo de trabalho no tribunal, ainda com prazo para entregar seu resultado, para, de alguma forma, organizar essas gravações e essas atas de audiência que agora serão diferentes, né? Em grande escala serão diferentes. Então, talvez os advogados já estejam vendo algumas atas de audiência que referem vídeos gravados no PJE Mídias e vão precisar acessar, então, também para fazer seus recursos, suas contestações no processo. Então, todos os senhores em breve terão que acessar o PJE Mídias para isso. A primeira parte, então, é o cadastramento aqui. Eu não vou entrar no sistema do escritório digital, porque isso exigiria, acho que uns 2 dias para a gente passar em tudo, né?
mas refiro que o cadastramento para uso do PJE Mídias, ele é o mesmo cadastro feito no escritório digital. Então, nós aproveitamos esse cadastro. Todos os advogados que têm inscrição no Cadastro Nacional de Advogados, então o CNA, como nós chamamos, podem realizar o cadastro no escritório digital e, então, usar o PJE Mídias. O escritório digital é um sistema do CNJ, funciona lá. Existe um movimento, neste momento, de transferência dessa tecnologia para a OAB, o que eu vejo com excelentes olhos, e até falando um pouquinho antes com o Dr. Felipe, né, essa é uma grande ideia que tivemos lá há 10 anos, né, doutor Albornoz, numa dessas viagens aí de treinamento, de que o ideal seria que a advocacia tivesse seu próprio portal e, a partir dele, peticionasse, interagisse, acompanhasse os processos em qualquer justiça, em qualquer tribunal, a partir de uma interface que fosse única. Então, vejo com bons olhos essa transferência de tecnologia, porque é o primeiro passo real de efetivamente termos esse portal, né? E, por óbvio, o TRT segue parceiro dessa iniciativa, que acho que vai ser bem melhor para todos. Por hora, ele está instalado no CNJ e os senhores têm que fazer um cadastro lá, então. Tendo esse cadastro, os senhores já vão estar aptos para utilizar o PJE Mídias. Eu trouxe aqui a nossa página, lá no tribunal, onde os senhores podem dar uma olhadinha. Essa página está sendo reformulada, a gente sabe que ela não é o melhor dos mundos, mas também é uma página que foi sendo construída conforme as demandas foram aparecendo e nós sempre tentando responder de maneira mais rápida possível à advocacia. Nós temos essa página do PJE e ali nós temos, então, o manual para visualização das audiências, provas e perícias e o acesso ao sistema que se dá, então, através desse PJE Mídias. Tendo o cadastro no escritório digital, basta acessar esse link e eles vão cair nessa tela de autenticação, aí, de login do PJE Mídias centralizado. Então, faz o login com CPF e senha. Vejam que eu tive que pedir o emprestado aí a OAB do meu irmão para fazer essa apresentação, porque eu não tenho nenhum cadastro no CNA, no Cadastro Nacional. Pois Natasha, não? a tela anterior, aquilo ali é no site do TRT, né? Isso, do TRT da 4ª Região, essa aqui. Lá na nossa página, na página do PJE. Você acessa essa página. Então, eu tive que pedir, como eu estava comentando, esse acesso aí emprestado por 2 dias para fazer essa apresentação para os senhores, porque, de fato, só permite o cadastro no escritório digital advogados ativos e que estejam ativos no Cadastro Nacional de Advogados. Então, a gente me emprestou aí. Então, entrando ali, os senhores vão cair nessa tela, onde cadastram ali, preenchem o número do processo que querem consultar, e ele traz todos os arquivos de áudio e vídeo que estão nesse processo. Tem um processo de exemplo aqui, e aqui nós podemos ver que nós temos 2 arquivos de audiência de instrução, então ele vem tipo instrução, o juiz das audiências, né, quem fez essa audiência, e aí vocês já vão verificar aqui, poder acessar a mídia. E nós temos um arquivo aqui dito prova, que é, então, um arquivo que foi enviado por um advogado a esse processo. Eu tenho que explicar aos senhores que em vários momentos do sistema, os senhores vão ver sempre a palavra audiência, audiência. Por que isso? Porque, como eu referi no início, houve uma adaptação do programa para aceitar provas e perícias, mas ele é um programa feito para audiências. Então, eventualmente, aparece esse nome ainda que seja uma interação que um advogado esteja fazendo com o sistema, os senhores, de repente, vão encontrar isso. Então, esse processo aqui é um exemplo, nós temos uma prova que já é remetida por um advogado. Clicando em cima do arquivo, os senhores vão entrar na página onde há o vídeo, a página parecida com o YouTube, o Play, onde os senhores vão tocar. Eu trouxe slides, porque eu achei mais seguro para fazer isso do que fazermos ao vivo essa experiência, porque vídeo sempre demora um pouquinho para fazer a sincronização, né? Então, existem os dados do processo, quem fez a sincronização, quem enviou, e o acesso ao arquivo. Então, os senhores já terão de pronto. Existe a possibilidade de fazer a visualização desses arquivos sem cadastro, porque senão as próprias partes não conseguiriam acessar, né, essas provas e os arquivos de audiência do processo, que é através da geração de uma chave. Essa chave é gerada dentro do tribunal, então apenas por servidores ou magistrados, e uma vez informada essa chave, há a possibilidade, então, de acesso direto a uma determinada mídia através dessa chave. Então, eu trouxe aqui para os senhores terem conhecimento, né, na tela do usuário interno do tribunal, abre
essas duas opções que, por enquanto, não existem para os advogados, que é colocar alguma coisa em sigilo e gerar a chave de acesso, então, para esse sistema. Como os senhores advogados não têm autorização para colocar em sigilo e uma prova colocada por um advogado também não permite que o tribunal deixe em sigilo, eu já faço desde logo uma observação relevante. Esse sistema não deve ser usado para submeter mídias que tenham qualquer sigilo vinculado. Quando houver sigilo, isso vai ser depositado na secretaria, no Drive, então há uma orientação das unidades judiciárias para que recebam isso, porque uma vez que entre lá no PJE Mídias, nós não conseguimos torná-la sigilosa, então bem importante essa observação. Mas voltando então a essa geração dessa chave, e com a geração dessa chave, na mesma tela lá do login do PJE Mídias, os senhores vão ver que tem o login, tela primeira que mostrei, mas tem a opção de acesso por chave. Então, se faz essa opção, se clica ali, coloca-se a chave de acesso que foi gerada e simplesmente se informa um CPF e um e-mail que não precisam estar previamente cadastrados em nenhum lugar. Essa informação é utilizada apenas para armazenar um dado de quem fez o acesso a esse material, né, uma vez que ele não é um material efetivamente público. E aí vai entrar, então, com chave, os senhores vejam que acessa, né, a mesma página lá com o vídeo, sem as marcações que eventualmente existissem. Agora nós vamos para o passo 2. Então, já vimos como os advogados entram, se cadastram e entram no PJE Mídias para visualizar arquivos que estão lá. Agora nós vamos para a segunda parte. Como faço, né, eu, advogado, para fazer a remessa de arquivos para esse portal quando isso for necessário? Existe o cadastramento, a mesma coisa, quem já se cadastrou no escritório digital ou já acessa o PJE Mídias para visualizar, não precisa se preocupar com isso. Mas aí nós temos um passo 2, que é a instalação de um pequeno programa que precisa ser feito na máquina do advogado que vai fazer a assinatura e remessa desses vídeos. Essa é a parte que nós adaptamos. Para terem uma ideia, esse programa ele se chama originalmente Audiência Digital, um sistema feito pelo TRT da 9ª Região, em parceria com o CNJ, que era utilizado exclusivamente pelos magistrados para colocar esse vídeo da audiência e fazer marcações nele. E aí a gente brigou aí um pouco com o CNJ para nos permitir fazer essa adaptação, né, mas brigou é uma palavra ruim, nós fomos lá e batemos na porta, por favor, deixa a gente adaptar para os advogados, porque percebemos que isso é uma possibilidade de, na pandemia, rapidamente podermos atendê-los, né? E nesse momento o CNJ foi muito parceiro, o juiz auxiliar à época era o juiz Braulio Guzmão, do TRT9, abriu as portas do CNJ junto com sua equipe técnica, o Thiago, que hoje é o diretor de TI do CNJ, e sua equipe, e a nossa equipe de desenvolvimento atuaram, então, para adaptar isso. Então, esse é um programa instalado. Para baixar o programa, aqui eu colei as duas telas, doutor Albornoz. Nós temos a página principal do tribunal, onde tem o PJE aqui, o PJE que dá acesso, então, a essa página. E aí os senhores vão no item 2 ali, que diz advogados e peritos, né, envio de arquivos de áudio e vídeo, e aqui tem um manual de envio dessas provas. Dentro deste manual, e eu sugiro fortemente que os senhores leiam, é que está o link para instalar este programa. Ele é um programa em Java. A instalação do programa não costuma ter muita dificuldade. Como ele usa certificados, a gente vai ver um pouquinho adiante, talvez exista aí alguns macetes, né, para que as coisas funcionem bem. Então, os senhores vão baixar o programa lá do site do tribunal, fazer a instalação na sua máquina. Durante a instalação, como qualquer programa não certificado aí na Microsoft, é possível que apareçam mensagens como essa, né, dizendo que o arquivo pode danificar o computador, ele é um Java. Tendo baixado do link informado dentro do manual, os senhores não tenham preocupação, podem baixar, instalar e clicar sim, eu quero, mesmo que ele possa danificar a minha máquina, né? É ruim dizer isso, mas é assim que a vida é. Então, os senhores aceitem, né, deem ok, executem assim mesmo, e ele vai fazer a instalação, então, do programa e vai criar um atalho na máquina dos senhores para isso. Essa instalação, ela pode levar em torno de uns 2 minutos. Eu fiz, para preparar essa exposição, eu fiz novamente, então, assim, é meio demoradinho, parece que não está acontecendo nada, mas tenho fé, está acontecendo. Ele demora um pouquinho, e aí, logo que ele completar a instalação, ele já abre essa tela de autenticação para a informação, então, do usuário e senha.
Essa, então, é a tela de login do PJE Mídias Desktop. Os senhores vão se cadastrar, entrar, fazer a autenticação com o CPF e a senha cadastrados no escritório digital, mesmo usuário que é utilizado para verificar as mídias no PJE Mídias e acessar o escritório digital. Então, faço o login, cai direto nessa primeira tela, e aí vamos começar, então, a encaminhar um arquivo de áudio e vídeo para esse sistema. Nessa tela, os senhores podem ver no canto superior direito que existe esse botãozinho de nova perícia / prova. Essa tela adaptada, então, que nós fizemos para peritos e advogados. Clicando nesta opção, os senhores vão precisar informar alguns dados nesta próxima tela. Existe a opção de escolher o tribunal ali, então os senhores vão escolher o Tribunal Regional Trabalhista, o único que está usando essa ferramenta por hora. Ao lado, os senhores vão escolher o TRT. Até a semana passada só víamos nós, agora tem o TRT4 e o TRT da 9ª região, que entrou na sexta-feira nesse sistema, segundo informações do juiz Braulio Guzmão. Vão informar o número do processo para o qual querem remeter esta prova. Vão escolher o tipo prova, porque aqui existem 2 tipos, que é prova ou perícia. Advogados remetem prova normalmente, né, embora também possam optar aqui por enviar uma perícia. E aqui vão escolher o vídeo, então, nesse botãozinho, escolhe o vídeo, aí vai procurar dentro da sua máquina, né, como anexar um arquivo a algum lugar. Esse vídeo precisa ser um arquivo do tipo MP4. Então, o sistema ele só aceita, por hora, arquivos com esta extensão. Ele precisa ser um arquivo MP4. Então, arquivos de áudio e arquivos de vídeo precisam estar salvos neste formato. E ele abre um campo para se colocar algum tipo de informação sobre esse processo. Como eu enviei para um processo real, fiz uma observação, né, de que estava usando apenas a título de teste. Após fazer o upload do vídeo, ele abre esta janela, né, onde aparece o vídeo, e aí os senhores vão ver 2 botões aqui que são importantes, os senhores verificam ali o vídeo apareceu direitinho, os senhores vão clicar em finalizar. Nesse momento, ele apenas colocou o vídeo dentro de uma lista que vai exigir logo na sequência a assinatura para, então, remessa posterior ao PJE Mídias. Esse procedimento pode ser feito para N arquivos. Se precisarem mandar mais de um arquivo áudio e vídeo, os senhores vão repetir esse procedimento, então, de entrar aqui, selecionar o tribunal, colocar o número do processo e fazer a seleção da mídia quantas vezes forem necessárias. E isso eles vão ter lá todos os arquivos que foram selecionados dentro de uma listagem como esta que está aparecendo aqui. Então, vai vir o número do processo e as mídias. E a informação importante de que eles não estão assinados e nem finalizados. Então, o passo seguinte vai ser assinar esses arquivos. Vejam que até aqui, qualquer pessoa do escritório que seja advogado e tenha cadastro no CNA e no escritório digital pode fazer a seleção das mídias e deixar tudo preparado para um outro advogado do processo, então, fazer a assinatura e remessa dos arquivos ao PJE Mídias. O passo seguinte é assinar a mídia. Os senhores vão selecionar aqui um ou mais dos arquivos nessa tela e clicar no botão assinar, que vai aparecer logo em seguida da seleção de um ou mais arquivos para serem assinados. Vai perguntar se deseja efetivamente assinar esses arquivos, e aí vai abrir essa tela que vai buscar o certificado digital para então fazer a assinatura. E aqui nós temos a primeira dica. Os advogados que usam certificado digital do tipo A3, ou seja, cartão, né, ou token, eles já precisam, ao abrir o PJE Mídias Desktop, estarem com essa mídia, esse token, conectado no computador. Se não tiverem feito isso, nessa tela já é possível que não localize o certificado digital para fazer a assinatura. Então, a dica é, antes de abrir o escritório digital desktop, já tenha o certificado na máquina. Esqueceu de fazer, ele tem até uma opção de recarregar aqui os certificados, mas o que a gente sugere mesmo é fechar o PJE Mídias Desktop, colocar o token na máquina, e aí, então, abrir novamente o programa PJE Mídias Desktop, que ele vai localizar o arquivo. Então, ele vai aparecer aqui o nome da pessoa portadora do certificado digital que vai fazer a assinatura, e aí, então, se clica em assinar as mídias, e ele faz o procedimento de assinatura. Mas coloca o PIN, ele vai assinar, então, todos os arquivos. Ao final da assinatura, ele já pergunta se o advogado quer sincronizar as mídias. Sincronizar as mídias significa enviá-las ao PJE Mídias portal.
onde elas vão estar disponíveis, então, aos participantes aí do processo. Se clica em OK ali, ele vai abrir uma outra autenticação, porque essa agora é lá do CNJ. Então, agora os senhores vão novamente colocar o CPF e a senha do escritório digital para, então, fazer a remessa. Ele vai fazer essa sincronização. Vejam que ele quebra o arquivo. Nós tínhamos aqui nesse exemplo 2 arquivos, mas ele vai quebrar esses 2 arquivos em vários pequenos pedaços, né? Como esses vídeos não eram muito grandes, eles quebraram aqui em 4 partes para fazer a remessa. Por que acontece isso? Isso é o grande diferencial dessa ferramenta PJE Mídias. Ele consegue partir o arquivo em pequenos pedaços e fazendo essa remessa de maneira a não prejudicar o desempenho da rede do usuário. Então, o advogado pode fazer esse procedimento e fazer outras coisas. O arquivo vai ficar sendo enviado em pequenos pedacinhos até o CNJ e depois armazenados no TRT, sem que haja prejuízo na máquina local do advogado e nem na sua rede. Então, é um benefício isso, né? A parte tecnológica da solução que faz essa partição automática de um arquivo grande, de uma mídia grande, uma mídia digital grande, para sincronizar, então, lá. Após a sincronização, ele cai de volta nessa tela e os senhores podem ver, então, que vai aparecer o status como assinado, sim, né, e a situação sincronizada. Aí os senhores podem fechar o PJE Mídias Desktop, fazer outras coisas, porque leva um tempo para que esse arquivo apareça lá e esteja disponível no PJE Mídias. E aí nós recebemos alguns chamados de advogados que fazem o procedimento e, em passo contínuo, abrem o PJE Mídias para visualização dos arquivos e encontra erros ali. Até encontra o processo, mas encontram telas como essa, por exemplo. Estamos processando esse vídeo e verifique mais tarde. Por que acontece isso? Justamente pelo particionamento do arquivo em pequenos pedacinhos, ele vai sendo enviado e isso pode demorar até 30 minutos para chegar e estar disponível lá no PJE Mídias portal. Então, se acontecer de entrarem e se depararem com uma tela como essa, os senhores saiam do PJE Mídias, trabalhem em outras coisas que algum tempo depois ele já vai estar lá disponível, então, para acessar, e quando os senhores entrarem vai aparecer o vídeo, assim, para ser executado direitinho. Uma vez que verificaram que está ok, é preciso peticionar nos autos. Por quê? Porque, de fato, não há ainda uma integração entre o PJE Mídias e o PJE, Justiça do Trabalho, tampouco outros PJEs, por enquanto. A integração que ele tem é de cadastramento, para ter uma garantia e um controle de acesso a esse material, mas ele não tem uma integração ainda com o PJE. Então, a integração que ele tem, além do cadastro, esqueci de referir, é com relação aos processos. Ele verifica a existência dos processos no PJE da Justiça do Trabalho. Então, os senhores terão que peticionar nos autos dizendo, olha, incluir, né, nessa data, mídias no PJE Mídias neste processo. E aí os usuários internos do tribunal, magistrados e servidores entrarão no PJE Mídias e terão a oportunidade ali, então, de verificar esses arquivos e permitir o acesso, então, a eles. Tá? Em linhas gerais é isso, né? Não tem grandes segredos. A parte ainda, deixa eu interromper aqui, a parte que exige um pouco mais ali de conhecimento do advogado é essa questão de instalação. Nós entendemos que isso não é o melhor dos mundos, mas é o que estava à disposição agora, de maneira rápida, né, com agilidade e segurança, porque nós temos que ter muito cuidado com o tratamento, né, dessas provas. São arquivos de áudio e vídeo, não são públicos, né, totalmente, tem pessoas ali envolvidas, a gente tem se preocupado bastante com a Lei Geral de Proteção de Dados também. E a opção, então, de fazer o uso do PJE Mídias veio nesse sentido, de reutilizar, reaproveitar cadastros já feitos, integrações do sistema com a própria OAB e o Cadastro Nacional de Advogados, e a agilidade que isso poderia permitir para uma sequência aí, da prestação da jurisdição e do alcance aos advogados de uma ferramenta que lhes permita enviar esses arquivos. Como eu referi também antes da live aqui com os senhores advogados, o TRT da 4ª região e o TRT da 9ª região são os tribunais, então, que usam essa ferramenta, mas está em desenvolvimento no âmbito da Justiça do Trabalho, uma ferramenta efetivamente integrada ao PJE.
Mas como essas coisas são complexas, né, os senhores que acompanham a informatização, nada é tão rápido quanto a gente gostaria, isso provavelmente só vai estar disponível aí lá para o final desse ano. E nós não poderíamos passar 2 anos praticamente sem um meio de garantir esse serviço. Então, por isso, usamos aí o PJE Mídias. Senhores, estou à disposição, fiz um monólogo aqui. É interessante essa coisa que a gente faz à distância, né, telepresencial, porque se perde o feedback aí dos espectadores, né, nós estamos vendo as pessoas, então fico à disposição para responder perguntas e trazer algumas outras informações que entenderem pertinentes. Excelente, Natasha, respondesse com a clareza de sempre. Eu já tenho 2 perguntas iguais aqui, feitas pelo Dr. Domingos Silva e pelo Dr. Lousada. Querem saber se a apresentação dos slides e a aula vão ficar disponíveis. Sim, vão ficar disponíveis, né, aqui no portal da OAB, e nós vamos disponibilizá-las também lá no nosso site. Então, nós vamos criar ali um repositório, eu coloco ali à disposição dos senhores também. Tudo que eu trouxe aqui está lá também no manual do usuário, com todas as telas, passo a passo. Então, os senhores também podem acessar lá, que está bem organizadinho. Aí os nossos colaboradores lá, nossos colegas, como o Pablo, né, que coordena uma área que a gente chama de implantação, e os colegas que trabalham com ele prepararam esse material, está disponível lá no nosso site. Eu tô, chefe, eu tô acompanhando aqui também as perguntas pelo YouTube, tá? Nós estamos transmitindo pelo Zoom, aqui no Zoom no momento temos 90 pessoas, no YouTube lá nós temos umas 80 pessoas, e algumas, eu não sei se a Natasha está acompanhando por lá, mas algumas dúvidas ela já respondeu, né, perfeitamente o que foi perguntado lá. Então uma colega perguntou sobre se é preciso, se ele notifica direto no PJE, o PJE Mídias, ou se o advogado tem que peticionar, no caso, teria que peticionar, né, informando da juntada. E um colega ali também perguntou, e se tu quiser dar um esclarecimento sobre isso, ele disse que não está conseguindo fazer o cadastro. Eu acredito que lá no portal do advogado, eu estou achando aqui, ó, o problema é que quando se vai fazer esse cadastro no escritório digital, o site não abre, pois considera o site não seguro, que foi o que tu mencionou, né? Gente, importantíssimo isso que eu esqueci de referir. Vamos lá. Nós temos um programinha, não gosto de chamar assim, mas enfim, nós temos uma facilidade que o TRT da 4ª Região fez e acabou sendo usado por todo o Brasil, que é o PJE Portable. O PJE Portable, ele embarca ali todas as soluções necessárias para acessar o PJE. E, num determinado momento, a gente resolveu colocar um link de acesso ao PJE Mídias ali dentro. Só que isso acabou desatualizado, esse PJE Mídias ali, de maneira que acaba dando essa mensagem. Então, para que essa mensagem deixe de existir, os senhores não acessem o PJE Mídias a partir do PJE Portable. Não usem aquele atalho. Nós vamos, até o final desta semana, disponibilizar um PJE Portable novo para que esse problema deixe de ocorrer. É um erro que nós acabamos cometendo aí, né? Os advogados acabam recebendo esse erro por uma coisa que nós tentamos fazer para facilitar e que acabou obsoleto. Então, isso só acontece quando se usa o atalho para o PJE Mídias disponível no Portable. Então, por hora, não acessem a partir da semana que vem já vai ser possível. Sim. Até a gente vai ver se consegue hoje ou amanhã já disponibilizar esse Portable, aí os senhores baixam novamente o PJE Portable e já vai estar totalmente atualizado para o PJE da Justiça do Trabalho e também o atalho do PJE Mídias. Chefe, Felipe, vamos fazer em dobradinha, porque eu não acesso aqui as perguntas do YouTube. Eu vou agora do nosso chat. Vou então, passando, então. Vou passando aí. As do YouTube. Tá bem. Só fazer um agradecimento aqui, vi ali no chat que o meu colega de conselho, Fabrício Fai, está aí nos acompanhando, né, que é o presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista. Obrigado pelo apoio aí, nos ajudou a divulgar bastante o evento entre os colegas interessados, então agradeço mesmo o apoio. A nossa ideia é construir conhecimento. A colega Graziela Soares, eu vou fazer essa pergunta aqui, Natasha, só para te colocar no compromisso, tá? A doutora Graziela Soares perguntou, CDTI, poderíamos fazer um evento no mesmo formato no PJE Calc? Eu digo que eu sou favorável, né? Porque para mim aquilo lá é incompreensível. Então, se
se fosse possível da gente organizar, já deixo o convite para vocês pensarem aí se é possível para a gente manejar um curso daí um pouco mais longo sobre essa ferramenta, que essa sim assusta. Essa, dizem os advogados, estão ficando que nem eu aí, estão perdendo cabelo aí por causa dessa ferramenta, tá? Então, não sei se tu acha que é possível, seria interessante para nós. Sim, é possível. Nós já estamos conversando com a nossa escola judicial ali para fazer mais alguns treinamentos internos e também estamos à disposição da OAB para fazer, sim, esse evento. Nesse evento, eu vou ter que ceder o meu lugar para os universitários dos cálculos, porque realmente não domino esse tema, mas nós temos colegas que são calculistas, trabalham nas unidades judiciárias, que são os instrutores dessa ferramenta, porque ela exige, né, um conhecimento de cálculos aí, um pouco avançado, mas, sim, o tribunal está à disposição, eu já levo o interesse da OAB em promover um evento até mais longo, e aí nos falamos aí para agendar. Tá bem, tá bem. Teve uma ideia, viu, Natasha? A nossa colega, a conselheira Regina Soares, disse que é uma excelente ideia. O PJE Cálculo é quase impossível de usar. Não, mas é isso aí. Tenho mais... Eu acho que essa é a nossa função como comissão, é fazer essa interlocução entre a advocacia e os tribunais. Isso. E sempre temos tido, e tem que ser registrado em todos os tribunais, temos tido sempre boa vontade. A Natasha, tratamos há 10 anos, a gente está em casa para fazer os pedidos, mas os outros tribunais também sempre vêm atendendo os nossos pedidos. Mas acho excelente ideia, me somo à ideia do Fabrício, né, que a Regina apoiou. Agora, já tem o doutor Cordomingo Silva aqui, pergunta se a cloud do PJE mídia é pública ou privada e como nós podemos contribuir para a segurança de formação, boas práticas e treinamento no manuseio de dados, considerando os cuidados que a Natasha diz você precisa ter com a LGPD. Sim, isso é uma nuvem própria, né? Na verdade, fica armazenado no data center do TRT, essas mídias, né? Elas não estão em nenhuma nuvem privada, nenhuma nuvem pública, elas estão conosco. Existe, digamos, o catálogo de acesso fica no CNJ e a mídia fica armazenada, então, no nosso data center. Os cuidados, por isso que eu referi, né? Quais são os cuidados? Bom, não fornecer seu usuário para outros, né? Porque o usuário, o advogado, ele tem suas prerrogativas e com elas acesso a qualquer mídia de qualquer processo. Então, se entrar no PJE Mídias para consulta com login e senha de um advogado, os senhores vão consultar mídias em todos os processos. Faz parte das prerrogativas da advocacia. Então, que esses acessos não sejam fornecidos a terceiros e tão pouco usados, né, para captar esses dados e disponibilizá-los a partir de um login de advogado para pessoas não autorizadas nos processos. Isso é bem importante, nós não conseguimos proteger os dados se todos os entes não fizerem a sua parte, né? Temos acessos privilegiados que precisam ser resguardados. Uma pergunta minha agora, Natasha, é sobre, falasse que os documentos em segredo de justiça não podem ser juntados pelo PJE Mídias. Como é que nós fazemos para juntar esses documentos? Isso, os senhores vão ter que entrar em contato com a unidade judiciária, isso é uma coisa até que foi recente, então nós estamos orientando as unidades judiciárias que nos procuram a, então, sim, receber esse arquivo através do Google Drive, que são arquivos grandes, então a gente precisa de um repositório para isso. Então, esse arquivo vai ser recebido via Google Drive a partir de um compartilhamento, e a unidade judiciária vai fazer a gestão de quem pode ou não acessar este vídeo, que daí é restrito. Isso é uma característica do PJE que realmente precisa evoluir. Nós tivemos um caso concreto, e aí uma dificuldade que eu já compartilho com os senhores advogados. Nós não temos autorização para remover vídeos de lá. Uma vez que o vídeo entrou no processo, ele não pode ser excluído. Ele só pode ser escondido, digamos assim, e pelo CNJ. Então, quando um arquivo de áudio ou vídeo sobe lá, ele está lá. Eu preciso abrir um chamado no TRT com o Conselho Nacional de Justiça, indicando por que razão
nós precisamos que eles removam um arquivo do PJE Mídias. E isso foi preciso, eu precisei fazer isso há umas 2 semanas, de abrir esse chamado, porque houve um advogado colocou um arquivo e, posteriormente, o próprio juiz entendeu que tinha alguma sensibilidade naquelas imagens e que elas não deveriam, então, estar totalmente disponíveis no PJE Mídias. Não sendo possível ao próprio juiz torná-la sigilosa, porque não foi ele que colocou essa mídia lá no PJE Mídias, nós tivemos que solicitar, então, ao CNJ que fizesse a exclusão do arquivo. É uma fase de transição que nunca vai acabar, né, doutor Felipe? A gente está sempre... então, nesses casos especiais, e aí por isso que surgiu agora recentemente, eu peço que os senhores entrem em contato com a unidade judiciária, então busquem com eles essas orientações. Assim que tiver direitinho, eu já vou colocar também no portal lá do PJE, para os advogados terem exatamente as instruções para esses casos especiais. Na Justiça do Trabalho não são muitos, mas que precisam ter a mesma garantia de sigilo, né? Eu tenho 2 perguntas aqui que vão ainda quanto ao peticionamento lá no PJE para informar no processo que subiu o vídeo. A colega Fabiola e a colega Mônica perguntam como é que elas encontram esse link para colocar lá no PJE. Tem que fazer alguma referência, algum ID, alguma coisa nesse sentido? É estranho, mas não, porque os advogados também não têm a opção de gerar a chave aquela. Na verdade, é um entendimento do CNJ de que, então, a própria geração da chave, que permite o acesso ao arquivo sem autenticação, é uma funcionalidade restrita, e então apenas isso pode ser feito pelo usuário do tribunal, magistrado ou servidor. Então, no momento em que o advogado manda as mídias e peticiona, ele não tem esse link, ele não tem essa chave, porque a ele não é dada a permissão de gerar esse acesso. Então, basta informar que fez a remessa de provas no processo número tal, naquela data. E aí o serventuário da Justiça e o magistrado, ao entrar no PJE Mídias, já vai identificar aquele arquivo prova e ver quem fez a assinatura, quem fez a remessa, já identifica, então, de que arquivo se trata. Perfeito. Então, faria só uma petição simples informando que houve remessa lá pelo PJE Mídias. Exato. Colega Luciano pergunta quando é que nós podemos fazer formação presencial respeitadas as normas sanitárias na UAB Cubo. Luciano, por enquanto, sem previsão, né? Eu acredito que somente com a vacinação e nós nunca nos furtamos de fazer os treinamentos presenciais, né? Então, como bem o presidente falou, nós visitamos o Rio Grande do Sul inteiro, seja para treinar PJE, EPROC, o Portal do Processo Eletrônico, né? Eu, no tempo do Miguel e do Albornoz, viajei bastante, não tanto quanto eles. Depois, quando assumi a gestão, eles continuaram viajando. Só na minha gestão, acho que foram 3 ou 4 ciclos completos no Rio Grande do Sul inteiro, visitando as 106 subseções. Então, assim que possível, a gente pretende sim, porque como a própria Natasha acabou de referir, né, o presencial, e até para a gente conseguir sentir o colega que está um pouquinho mais agoniado, conseguir dar um pouquinho mais de atenção, o colega que às vezes fica com receio de perguntar, e aí no final te aborda lá, e aí tu consegue sanar aquela dúvida que tu iria embora sem que ele tivesse tranquilidade naquela questão. Então, eu também sou favorável, sim, aos treinamentos presenciais, principalmente esses aí que envolvem o dia a dia dos advogados, mas infelizmente, por hora, por uma questão aí de saúde pública mundial, nós não temos previsão. Então, quanto a isso, eu fico te devendo, tá? Uma previsão. Alguns colegas, acho que isso aqui não é não são perguntas, são manifestações, né? Perguntam quando é que daria para extinguir o PJE-CAL, que acho que isso aí nós não vamos poder responder, mas eu... Acho que essa aí não vai rolar. Mas eu sinto, né? Eu não atuo tão forte no direito do trabalho, mas eu sinto que é uma complexidade grande. Eu li alguma coisa que parece que antes estava se requerendo que o advogado fizesse inúmeros apontamentos lá pelo PJE-CALC que agora não estão mais sendo exigidos. Mas não vou falar aqui porque eu não sei do que estou falando. Não sei se tu sabe alguma coisa nesse sentido, Natasha. Sim. O PJE-CALC ele pode ser usado para montar todo o cálculo ou apenas para lançar o seu resumo. E o que está sendo exigido é que o advogado lance o resumo. Então, ele pode usar suas ferramentas de cálculo, mas que aquele resumo do cálculo seja feito no PJE-CALC
porque isso padroniza e facilita muito também para a unidade judiciária na questão da atualização. Quando isso tiver a pleno funcionamento, a própria parte vai poder entrar lá no PJE e fazer a atualização do seu cálculo todos os dias, se assim entender, né, que a gente tem uma demanda grande na justiça dos próprios, das próprias partes dos processos ligando para as unidades, querendo saber quanto está o seu cálculo atualizado lá em processos já com a execução sendo concluída, né? Então, tem alguns benefícios, eu entendo, principalmente essa matéria que é mais complexa, né, que é um caminho um pouco mais longo, mas a gente está à disposição para ajudar aí, doutor Felipe, doutor Albornoz, seja por vídeo, seja presencial, então logo seja possível. Excelente. O Pablo colocou aqui, contribuindo, diz que saiu a versão do Portable 1.13.4 com o link correto do manual, então tá lá. Mas, estava me devendo essa, hein, ao vivo. Ó. Ele cumpriu a promessa bem, ao vivo, hein? Ao vivo, gostei. Obrigada, Paulo. Obrigado, Paulo. O Pablo acionou lá. Isso, agora nós estamos torcendo para sair o nosso portal novo, bem bonito, com um espaço específico lá para os advogados, onde a gente vai poder sentir um pedido ao vivo aí. Viu só? Ainda só para uma remissão rápida ali, a questão do link, tá? As colegas Fabiola e Mônica, elas insistem dizendo que alguns juízes estão pedindo o link, tá? É verdade. E aí, se estão pedindo o link, então, conforme que a Natasha falou, o pedido é equivocado, e aí entra em contato com o tribunal ou diretamente com a comissão, tá? Porque a gente tem uma porta de comunicação muito aberta, manda um e-mail para a gente direciona lá a demanda para dentro do TRT4 e que eu acredito que vai ser resolvido, né, Natasha? Sim, eu até me comprometo a novamente informar as unidades judiciárias e os magistrados de que, ao remeter o arquivo, o advogado não tem condições de fornecer o link. Eu me comprometo com os senhores de fazer isso, hoje à tarde já encaminho aí esse comunicado, tornando mais claro, né? Vejam que é uma novidade também para dentro do tribunal. Então, parece razoável pedir, né? Coloca um link do arquivo aqui, porque eles podem gerar o link das suas audiências. Então, na verdade, é uma falta de conhecimento, porque não está sendo ainda amplamente utilizado, mas nós vamos melhorar aí a comunicação interna para que isso deixe de ocorrer. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta minha última ali, porque, pelo que eu vi, o pessoal está... Oi? Eu tenho a minha última, depois a tua última. Então tá, eu vou fazer a minha para te ficar com o encerramento aí, tu que é o mediador da conversa. Eu vi ali numa das telas que tu mostrou pra gente, quando a gente vai para assinar ali o documento, eu vi que tem a menção do A1. E aí te pergunto, o advogado ele pode utilizar o A1 para fazer aquela assinatura? E aí uma camada adicional a isso, né? Eu poderia assinar com o A1 no PJE e não no PJE Mídias? Vamos lá, tecnicamente isso funciona, mas pela regra do processo eletrônico, ele define que o advogado, né, que as assinaturas serão feitas com certificado A3. Não fui eu que escrevi isso, não fui eu que inventei, mas existe uma regra legal dizendo isso, né, de que deveria ser um A3, mas o certificado A1 funciona, pode ser usado também. No PJE também? Sabe, eu não vou lhe dar essa resposta agora, porque eu posso cometer uma gafe, mas eu me comprometo a testar para ver se no PJE está funcionando, porque são tantas versões, já funcionou, tá? Vamos Sim, ver eu lembro que já funcionou. Se segue assim, porque nós estamos fazendo, né, versões para mudar a plataforma daquela versão antiga do PJE para a nova. Até os senhores devem ter percebido que a tela principal dos advogados mudou nessa versão, né? Já veio agora a tela nova. Então, eu não tenho essa resposta com segurança para lhe dar agora. Perfeito. É que eu sigo na minha linha indomável quanto ao hardware utilizado no escritório, então ainda continuo utilizando o Mac, alguns colegas com problemas em Linux, né, que é inviável, né, alguns ainda ligam para o escritório lá dizendo, liguei lá no TRT4 e me disseram que é o senhor que sabe peticionar no Mac. Eu disse, não é bem assim. Né? Mas seria algo interessante, porque pela legislação federal, eu posso, inclusive, peticionar com login e senha, mas se pudesse peticionar com 1 a 1, isso resolveria o problema da multiplataforma, daí eu consigo colocar em qualquer sistema, isso seria
muito bom, seria algo interessante de se levar internamente aí para ver dessa possibilidade, porque igual seria um certificado garantido, né? E que eu poderia trabalhar com mais plataformas. Mas a minha dúvida era isso. Chefe, tá contigo a palavra. Não, antes de fazer a minha pergunta, eu quero dizer que recebi também uma manifestação do tesoureiro da Caixa de Assistência, Dr. Gustavo Iufen, cumprimentando pelo evento e felicitando a Natasha pela didática de costume, como lhe refere. E eu perguntaria para a Natasha, desde logo, são muitas informações que nós tivemos, né? E, na medida em que formos metabolizando essas informações, vão surgir dúvidas. E eu queria saber qual é o caminho para nós tirarmos essas dúvidas. Doutor Albornoz, para nós, para a TI do TRT, é inviável atender todos os advogados, né? Então, o que tem funcionado bem é esse canal que nós temos com a comissão da OAB, com os senhores que recebem as dúvidas e nos encaminham. Então, nós temos lá, né, o e-mail da TI, mas os senhores são participantes também do Comitê Gestor Regional do PJE, tem todo o acesso a gente. Então, esse seria o melhor caminho, né? Nós temos os atendimentos aos advogados que são feitos pelas coordenadorias de distribuição, que não são mais distribuições, né? Controle da direção do foro, né? Com o PJE acabou as distribuições, se modificou aí o papel dessas unidades, que fazem esses apoios aos advogados, tiram dúvidas, mas também agora com a pandemia, com um atendimento mais remoto, isso tem se dificultado. Então, se for possível os senhores receberem as dúvidas e nos encaminharem, a gente faz os contatos posteriores com o advogado demandante, mas organiza que as demandas cheguem na gente de uma maneira melhor, né? Para que nós consigamos dar conta aí de toda a demanda. Está ótimo. Chefe, como é que é o encerramento? Aqui nós estamos bem de perguntas, acredito que todos estejam satisfeitos. Eu quero agradecer demais, Natasha, a tua parceria, do Pablo, de toda a equipe, né? A gente acaba agradecendo a vocês, mas a gente sabe que tem toda uma estrutura por trás. Eu me recordo de um dos primeiros treinamentos que a gente fez ali no Trend. Estávamos eu, Albornoz, Miguel, né? O time de ferro da CDTI, como eu digo, e tinha uma equipe do tribunal ali com a gente, né? Se eu falar os nomes, eu vou acabar me equivocando. O treinamento para idosos que nós fizemos. Para advogados experientes, foi. Né? E eu lembro que o Miguel nos conduziu por um curto período de 8 ou 9 horas, deu treinamento durante o dia, e a equipe do TRT4 ficou bravamente até o final. Eu lembro que nós saímos 10, 11 horas da noite de dentro do Trend, e o pessoal ficou lá até o final conosco, presencialmente. Então, isso é parceria, isso é diálogo institucional, é uma via de mão dupla. Nós colaboramos entre nós para construir um sistema de justiça mais eficiente, mais justo sempre. Então, eu, da minha parte, quero te agradecer, passo a palavra para o Albornoz para que conduza o encerramento, mas não poderia deixar de agradecer a postura que vocês têm no tribunal com a advocacia. Eu, da minha parte, estou muito satisfeito com isso. Complementando, eu quero agradecer para a Natasha, também deixar um agradecimento para o desembargador Cassu, que é quem comanda, para o Pablo, que tem sido incansável conosco, e para toda a equipe lá do TRT, que está sempre disposta a contribuir para esclarecer dúvidas, para receber demandas da advocacia, e muita coisa se avançou nisso. Nós já sabemos qual é a próxima bola da vez, né, Natasha? É o recalque. Então, esse é o nosso próximo, no sentido de tornar essa transição, que hoje já está bastante avançada, mais suave para a advocacia. Mas, na medida que as coisas vão se desenvolvendo, vão aparecendo problemas e demandas novas. E nós, tribunal, serventuários, advocacia, precisamos acompanhar sob pena de ficarmos de fora.
Quem viu o PJE como começou na Justiça do Trabalho e quem vê o PJE hoje pode avaliar quanto se avançou. E tem coisas que a gente avançou, já até esqueceu que era, se fosse possível voltar no tempo e colocar, entrar num lado pelo PJE iniciado e outro hoje, tenho certeza que se tornaria perfeitamente visível essa evolução que houve. Isso se deve muito, na minha visão, à colaboração da advocacia, que traz os problemas e nós levamos para o tribunal, e também à disposição do tribunal em ajudar a quem, como disse a Natasha, são os maiores usuários dos sistemas, que são os advogados. Então, essa parceria tem que continuar. E eu confesso que eu fico satisfeito de fazer parte dessa engrenagem. E, então, queria agradecer a Natasha, não sei se ela quer fazer o encerramento, dizer umas últimas palavras para nós, mas já sabemos que o compromisso desse treinamento de ECALC, que ela vai designar a equipe que vai nos apresentar o ECALC, já está confirmado. Tá confirmado, sim. Em meu nome, em nome do tribunal, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. Eu fico muito feliz, pessoalmente, eu digo que sou uma profissional realizada, porque tenho a oportunidade de trabalhar, de fazer diferença, né, de fazer parte dessa engrenagem, como o doutor Albornoz disse, né. É uma transição e a preocupação que nós todos temos de que essa transição para um modelo mais eletrônico seja inclusiva, que ninguém fique de fora, né? Todos têm plena capacidade de aprender e conhecer novas ferramentas, e nós estamos aqui não só para fornecer as ferramentas, mas também viabilizar aí os treinamentos, a capacitação, para que nós possamos todos juntos, né, transformar a justiça, permitir aí uma prestação jurisdicional melhor, mais ágil. Estamos todos dentro do mesmo barco e todos remando, né? O que é importante. Então, contem sempre conosco. O time lá do TRT está sempre à disposição para auxiliá-los. Então, agradeço muito a oportunidade. Estamos à disposição e, sim, seguiríamos aí a nossa conversa para o agendamento do PJ ECALC. Muito obrigado. Obrigado, Natasha. Obrigado a todos por terem nos assistido até o momento. Sigam a CDTI, a Comissão de Engenharia, Tecnologia e Inovação, lá no Instagram, no perfil oficial, @cdti.abrs, no YouTube também, CDTI-ABRS, e no Facebook. É por ali que nós temos o contato mais direto com a advocacia, né? Quando a Natasha, o Pablo vêm nos dizem, vai ter uma mudança, vai ter uma melhoria, a gente divulga por lá. Os demais tribunais também, todos, a gente faz a divulgação dessas novidades pelos perfis oficiais da Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação. Então, acompanhe a gente por lá, a gente ajuda sempre que possível por todos os meios, seja por e-mail ou pelas próprias redes sociais. Então, agradeço a todos, contem com a Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação sempre que for necessário, demandem os tribunais através dos seus sistemas de suporte, mas havendo alguma dificuldade, isso é natural, né? Ainda mais num momento em que todo o sistema está sobrecarregado. Então, não conseguindo, demandem a CDTI, que a gente pede para que se olhem as questões com mais cuidado e agilidade, sempre dentro do prazo, tá, colega? Sempre que tiver algum erro, demandem dentro do prazo, para não haver nenhuma perda aí para os clientes de vocês, para os cidadãos, tá? Então, agradeço a todos, tenham um excelente dia, contem sempre conosco, sempre que precisarem. Um grande abraço. Acho que já saímos do ar, né? Aqui me parece que não.